estar participando aqui do nosso Evangelho e bendito seja Deus mais uma vez por estarmos aqui reunidos em torno das reflexões sobre o tema. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor e Mestre Jesus, representado aqui por todos os espíritos benfeitores na grandiosa hierarquia que escolheram esta casa, este Centro Espírita Paulo de Tarso, para servirem e trazer aqui a assistência. E enquanto isso, também ajudam a si mesmos. Então, pedimos a Deus que possa ouvir as súplicas que vão agora em cada coração e também nossa gratidão por estarmos aqui, que possamos abrir o coração para a reflexão do tema de hoje. Assim seja. Então, hoje nós vamos fazer a reflexão sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, itens de 6 a 11, olhai as aves do céu e não vos canseis pelo ouro. Ouçamos a leitura do texto evangélico para ampliar ainda mais a nossa faixa vibratória com o nosso Mestre. Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem fazem provimento nos celeiros. E contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais solícitos pela vestimenta? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois, se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos se acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado.
ao dia basta a sua própria aflição. A própria aflição aqui no sentido das preocupações de cada dia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Esse é o ensinamento de Jesus de olhai as aves do céu. Agora o trechinho de não vos canseis pelo ouro. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informar-vos se há nela pessoas dignas para ali ficar até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo, que a paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade a merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, a paz tornará para vós. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Então nós ouvimos aqui a leitura do trechinho do capítulo 6, das aves do céu, dos lírios do campo, e nós ouvimos um trechinho do capítulo 10. Então, o capítulo 6, 7 e 8 da Bíblia nos traz completo o Sermão da Montanha, que é um roteiro, um guia para ser seguido, para nos aproximarmos de Deus, nosso Pai. Enquanto o capítulo 10, que já foi comentado na preleção de domingo passado, na Bíblia, ele é chamado de discurso apostólico. Capítulo 10 de Mateus, versículos de 1 a 42, ele traz um discurso apostólico preparando os apóstolos para darem continuidade à divulgação da Boa Nova. Então nós vimos aqui, neste capítulo 25, trechos do Sermão da Montanha, que é um roteiro para nos guiar, nos preparando espiritualmente como um pão da alma. Então nos traz regra de conduta individual para cada um de nós aqui na Terra. E o capítulo 10 de Mateus, onde ele pede aos apóstolos para não se cansar, não se inquietar pela posse do ouro, então ele dá regra de conduta para todos nós e dá regras para os condutores de alma. E aí Emmanuel nos ensina que apóstolo, ele é um condutor de alma, porque ele interfere no nosso pensamento para renovar o nosso pensamento, para que modifiquemos a nossa forma de ser e de crer. É isso que ele faz. E ele nos ensina a boa nova, e isso significa um fermento que é trazido para alimentar a nossa alma. É o fermento espiritual que nós temos que trazer para a nossa alma. Então, na primeira parte, a regra de conduta para todos nós e também para os seguidores é que nós não devemos exagerar nas nossas preocupações com a comida, a bebida,
vestuário, o que é a parte material da nossa vida. Nós não temos que ter uma cobiça exagerada, uma busca exagerada, mas temos sim que ter a busca necessária para termos uma vida confortável aqui. E aí sim, nós vamos buscar o progresso na nossa vida através do trabalho, do estudo, da nossa qualificação profissional, mas nós temos que buscar em primeiro lugar o pão da alma, esse fermento que vai crescer o nosso ser espiritual para que busquemos mais a Deus por intermédio dos ensinamentos de Jesus e que tenhamos força, coragem para praticar o quanto possível o ensinamento do Mestre, que é o autoconhecimento, quem nós somos, quais são as imperfeições que temos que combater e as virtudes que nós temos que desenvolver aqui na Terra, enquanto espírito fraterno, solidário, ser mais caridoso, amoroso e aplicar a justiça. Então, nós vamos ver que Jesus fala até de uma forma poética a nossa regra de conduta. Não vivermos aqui distanciados de Deus, só a busca do ter. É preciso que busquemos em primeiro lugar fortalecer o nosso espírito e nos aproximarmos de nosso Pai. E aí, aos apóstolos, ele preparou os apóstolos para serem seus continuadores, para levar a boa nova na divulgação, e conferiu a eles o poder até de curar as enfermidades e passar toda a assistência espiritual pela palavra. E disse mesmo a eles, para não levar nenhum pertence, para levar apenas a palavra e a simplicidade, porque poderia ser que as pessoas cobiçassem aqueles pertences naquela época. E então eles deveriam ir com simplicidade, fazer as pregações nas viagens, sem levar ouro, prata, dinheiro, bagagens, esses pertences. Porque também daria condições deles perceberem quem era caridoso para recebê-los em sua casa para ouvir a palavra. Mas disse também, não com essas palavras, não violenteis consciências. Aqueles que estão distanciados de Deus, que não querem recebê-los, não é para fazer contenda. Ele disse, sacudir o pó de vossos pés. E aí, Emmanuel, no livro Pai Nosso, explica que para além do gesto mecânico, para além do gesto simbólico de sacudir o pó dos pés, é deixar para lá, não carregar mágoa daqueles que fecharam as portas, que estão distanciados de Deus. O tempo deles vai chegar, de abertura de olhos, ouvidos e entendimento, pela via da reencarnação. É dado tempo a cada um de nós. Deixar para lá e não perder tempo, porque a obra é grande e o trabalho de edificação é grande também. Então, levarem as palavras e a assistência espiritual
para aqueles que desejam, para aqueles que querem. E aí, Paulo diz assim para nós, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Nós temos um Deus previdente que suprirá as nossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Só que a condição é o esforço de cada um de nós. É por isso que está aqui no buscai e achareis. Nós não temos que ser peso para ninguém. Temos que fazer a nossa parte e confiar na providência. Porque a providência divina cuida da natureza, das aves do céu, dos lírios do campo, da lavoura, do ar que nós respiramos. E Deus se ocupa de todos nós e dá um canteiro da nossa existência para fazermos a nossa parte. Livro dos Espíritos 963 e 964. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele deu a mais a nós, seres humanos. Deu a inteligência para fazermos uma busca responsável, mas não distanciados de Deus. E aí, com esse pensamento, nós vamos entender que fica, qual é a lição que fica para todos nós deste capítulo 25, que quando tivermos um tempinho, vamos ler detidamente em nossos lares. Fica a lição. Busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nos preocupemos primeiro com o nosso ser espiritual, escolhendo o rótulo do nosso anseio íntimo. Hoje, os líderes religiosos não precisam sair por aí sem pertences para identificar corações caridosos. Estão cheios o mundo de rótulos cristãos para ensinar o Evangelho. Então nós vamos escolher um e vamos até lá semanalmente para trazer esse fermento que Emmanuel fala dos apóstolos, os continuadores, aqueles que explicam a boa nova, que vai fermentar o nosso coração e o nosso entendimento semanalmente, para a gente poder crescer espiritualmente e dar mais importância para buscar esse reino de Deus em primeiro lugar, e tudo o mais nos será acrescentado com a condição de que façamos a nossa parte. Então, é isso que traz para nós esse Evangelho, e vamos acrescentar, fala de Jesus, porque Jesus era judeu e ele conhecia a lei judaica. Nós vamos falar o item de Mateus 4, capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão o homem viverá, nem só de pão material o homem viverá, mas de toda a palavra que veio, a palavra divina que veio através de Jesus. É ela que vai dirigir e comandar a nossa vida e as nossas escolhas. Porque senão nós só vamos ver isso na hora da mão niveladora. E será a mão niveladora que Emmanuel nos fala. Para finalizar, vamos ouvir um pequenino trecho, não ler a mensagem toda não, do livro Fonte Viva, Chico Xavier e Emmanuel, lição
número 177. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Olha aí a glória de Paulo. A glória que o fermento vai trazer para nós como um investimento na nossa alma. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira, fortuna amoedada, pode ser simples atributo da máscara humana que o tempo transforma. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti. Assim seja, graças a Deus. Vamos nos preparar para a fluidoterapia. Ao sentarmos naquela cadeira para a fluidoterapia, que possamos ali receber o ajuste corpo, mente e espírito. Possamos receber a graça de que sejam retirados da nossa volta, do nosso corpo espiritual, todos os miasmas que nós amealhamos ao longo da semana, os desgastes de energia, e que possam ser transmutadas todas as energias malsãs, nocivas, deletérias, que possam ser retiradas de nós e que possamos receber o equilíbrio, o ajuste, a harmonização, a leveza, mas, sobretudo, o sentir-se bem. Em nome de Jesus, que os trabalhadores daquela sala também possam receber a assistência espiritual. Que assim seja, que Deus nos abençoe a todos e muito obrigada pela atenção.